Ninguém tem a mente tão aberta quanto nós. E ninguém é tão incerto a respeito de tudo que há no cosmos. Assim começa o texto que nós vamos ler e comentar aqui hoje com vocês, professor Mário. Continuando, imagine o seguinte cenário: uma paróquia perdida numa pequena vila na Europa medieval. O que seus paroquianos sabiam sobre o mundo? Quase nada. Se houvesse, na sua época, uma crise na Crimeia, aquela crise seria, para eles, um mistério inapreensível. E, no entanto, se viessem a saber do fato, eles teriam uma opinião mais forte e provavelmente mais sã do que nós, que ouvimos falar de inúmeras crises na Crimeia ao longo de uma só vida, para não falar em outros lugares. Ainda que talvez a opinião deles não fosse tão acertada nos seus detalhes. Bem, então nós começamos esse texto aqui falando sobre ninguém tem a mente tão aberta quanto nós. O que quer dizer ter a mente aberta? Significa que nós estamos abertos a tudo que é tipo de informação, por um lado. Por um lado é isso. Significa que também nós estamos nos interessando por muitos tipos de assunto diferentes. Então, por um lado, nós aceitamos informações de tudo que é lado, sem que, isso é importante, nós possamos comprovar de fato as informações. Vocês vejam, se nós vemos uma notícia na TV, ou no rádio, ou na internet, essa notícia provavelmente é verdadeira. Provavelmente algo aconteceu. Se diz que houve um assassinato, provavelmente alguém morreu mesmo. O que diz que alguém morreu, apareceu alguém morto na rua, é verdade. Nós vamos acreditar. Daqui a pouco o pessoal não ia brincar com uma coisa dessas. Porém, isso entra para nós como uma mensagem, uma mensagem, uma comunicação. Isso não entra para nós como percepção de um fato. Nós não fomos lá e vimos aquilo. Podemos ver também uma gravação, certo? Podemos ver uma gravação daquilo, Mas gravações podem ser fabricadas, tá? Não estou aqui, entendam, estimulando a descrença de vocês nos órgãos de comunicação, tá? Estou só dizendo que aquilo nos chega por vias intermediárias, tá? Mídia, por uma mídia, que é algo intermediário, algo que intermedia, certo? As informações. Não é nós que andamos na rua e vimos o corpo morto ali, tá? Nós ouvimos uma imagem gravada, tá? Então isso aí, para nós, psicologicamente, ele chega numa clave diferente daquela de ter presenciado o corpo, Porque é possível simplesmente alguém fingir. Nós não vimos filmes que são assim, fingir que alguém está morto. Nos filmes, alguém morre, mas é um fingimento, tá? Então, realmente, o que acontece? A nossa mente, ela tem os seus critérios próprios. Por mais que nós não tenhamos investigado esses critérios conscientemente, mas ela sabe. Bom, pode até ser meio inconsciente. Ela sabe que, olha, aquilo que está numa gravação pode ser fingido, tá? Então, psicologicamente é diferente de ver com os próprios olhos, tá? Então, nós estamos abertos a muitas informações que vêm por essa via intermediada, E psicologicamente são várias informações que nós não checamos de fato, nem podemos, Por isso que hoje nós estamos na era da informação, porque antigamente não era assim, o cara mora numa vila
no interior da França ouviu falar que alguém morreu em Paris? Não vai ouvir falar disso, né? A não ser que tenha sido um cara muito importante, um duque. E aí veio um arauto e anunciou, ou veio alguém de viagem de volta de Paris e disse, morreu um duque lá, apareceu morto, caído no meio da rua, ninguém sabe o que aconteceu, né? Então não existia isso. Por isso eu estou trazendo essa imagem de uma vila medieval que não fica sabendo o que acontece nem nas cidades grandes, muito menos em regiões muito mais distantes, né? Da França para a Ucrânia, enfim, né? Então vocês entendem que hoje em dia nós temos um acúmulo dessas informações intermediadas que nós não checamos de fato, né? Que nós não comprovamos, né? Com os sentidos, tá? Elas chegaram para nós por terceiros, né? Que fizeram já um trabalho de moldar essas informações para nós, né? Sempre vem também junto com opiniões, né? Vieses, né? Sejam eles vieses claros ou vieses obscuros, escondidos, tá? Aí essa é a nossa diferença, por exemplo, de um aldeão medieval até analfabeto, certo? Ele vai ficar sabendo na vida dele de muitas coisas que ele viu, tá? Mas ele não tem as ferramentas, ele não vai ter as melhores ferramentas da comunicação para escrever para ele mesmo ou para os outros o que realmente ele viu com suas nuances, né? Se for um assassinato com as nuances, foi assassinato, foi legítima defesa, foi algo intermediário, né? Teve um atenuante, não teve, teve um agravante, todas essas coisas que dizem respeito ao direito, ele provavelmente não vai pegar muitas dessas nuances, tá? Mas ele tem um conjunto bem robusto de fatos que ele viu, né? E as ideias deles, e aí que veio o importante para nós, estão principalmente baseadas em coisas que ele viu, presenciou, né? Testemunhou, tá? E depois discutiu com pessoas do seu entorno, né? Pessoas que ele conhece, cuja vida ele conhece, cujos hábitos ele conhece, né? E que têm opiniões parecidas com as dele, vai na mesma igreja que ele, frequenta o mesmo taverna que ele, vai nas mesmas festas da igreja que ele, certo? Vejam toda essa diferença. Nós não. Nós estamos discutindo em fóruns anônimos, semi-anônimos na internet, com pessoas que nós nunca vimos, cujas intenções, né? Cuja integridade de vida nós desconhecemos completamente. Nós estamos lá batendo boca fervorosamente com ele, entre aspas, né? Via fóruns de internet. Vamos continuar aqui. O que eles conheceriam de fato? Tá? O seu burgo, a vegetação ambiente, seus animais, uns poucos vizinhos, o pároco e Deus, né? Teriam ainda essa vida religiosa, né? Esse contato talvez mais genuíno, né? Com Deus, talvez, né? Porque ele também não tem que ficar aí se preocupando em debater com outros, né? Em refutar as heresias, em discutir com pessoas de outras fés e etc, né? Coisas que nós temos que nos preocupar hoje em dia. Em termos puramente quantitativos, pouquíssimas coisas. Falando em termos quantitativos, né? Ao menos se comparados a nós, né? Hoje nós conhecemos 500 mil crenças diferentes, pessoas que têm essas crenças diferentes, conversamos com elas, temos que respeitar a crença delas, né? Falando só de crenças aí, né? Nós vemos, por exemplo, aqui eu falo animais, né? Os animais, eles conheceriam os animais do entorno dele. Hoje nós podemos num zoológico ver animais de outros continentes, tá? Mas que estão ali no nosso
num ambiente que é artificial, certo? Então, por que eles teriam, quando tivessem, opiniões muito mais fortes que nós e uma crença nas coisas sobrenaturais muito mais robusta do que a nossa? Será que a ignorância é a razão da força mental? Será que só os pouco educados têm certezas? Né? Os refinadinhos gostariam de crer nisso. Né? Então, sim, existe hoje em dia essa opinião. Né? Quanto mais tu estudas, mais cético tu te tornas. Né? Ao ponto de que daqui a pouco o cara estuda tanto que ele não tem mais certezas nenhumas. Né? O que seria um paradoxo, se nós ainda tivéssemos autoconsciência o suficiente para perceber. Né? Então, na verdade, o que há uma proliferação de opiniões, né? É o que nós vamos ver logo em seguida no próprio texto, que não foram também checadas, e aí, opiniões científicas. Né? Quantas pessoas têm opiniões científicas que provém de um ambiente científico, de pesquisa científica, mas a pessoa em si nunca fez a pesquisa. Ela recebeu uma conclusão de uma pesquisa alheia. Né? Mas a verdade é só que a nossa mente está aberta demais. Por que eu digo isso? É porque eu acho que uma pessoa que diga que existe lei da gravidade sem nunca ter feito uma pesquisa ou um experimento científico, nos moldes científicos da ciência mesmo, né? Não estou falando de jogar uma pedra para cima e a pedra cair, porque os antigos também faziam isso, né? E eles viam que a pedra caía, certo? Então, e todo aquele maquinário matemático que envolve a teoria da gravidade, né? Que o Newton formulou ali, as fórmulas, né? Eu posso repetir a fórmula, né? Mas eu não fiz a experiência para ver se é isso aí mesmo. Tá? Então, a nossa mente está aberta demais. Eu não estou dizendo que dizer que existe gravidade, que uma massa atrai outra massa na razão inversa, né, da distância, o quadrado das distâncias, não sei o quê. Não estou dizendo que repetir isso está errado. Eu só estou dizendo que é preciso ter um certo cuidado. Tá? Vamos continuar aqui. Tão escancarada quanto um terreno baldio onde todo mundo que passa joga alguma porcaria. E mais atualmente, mente aberta tem sido oficina do algoritmo. Tá? E o problema maior está aqui. Né? Não é nem só repetir teorias ou conclusões científicas cuja experimento nós não fizemos. Tá? É que vai além disso. Né? Hoje em dia nós pegamos opiniões de pessoas que, né, não fizeram experimento nenhum, mas fingem que fizeram. Não estudaram quase nada, mas fingem que estudaram muito. Né? Ou de pessoas que simplesmente estão aí para discutir, bater boca com os outros e inventam opiniões para tal fim. Né? Então, e nós pegamos essas opiniões e, né, colocamos na nossa mente e ficamos pensando sobre elas. Né? E até nos iramos, às vezes, por causa de, não é assim, eu tenho que refutar isso aqui. Cara, às vezes não dá para refutar uma opinião que não faz sentido nenhum, não tem um respaldo nenhum na realidade. Simplesmente terias que ignorar. Tá? E ainda mais, hoje em dia, existe o algoritmo. Né? E o algoritmo tem o seu modo de ser, que não é necessariamente o modo de ser do teu interesse, certo? Então, se nós
ficamos apenas zapeando para ver o que o algoritmo nos sugere, ao invés de fazer uma pesquisa, por exemplo, num mecanismo de busca, seja numa rede social, seja na própria internet, né? O que vai acontecer conosco? Então, veja, continuando o texto, se, no seu caso, sua navegação virtual não é apenas por meio de sugestões da própria rede social. Se não vai daqui para lá ao sabor de mecanismos impessoais, como se estivesse sendo batido num liquidificador. Tá? Pois isso é nocivo para a inteligência. Né? Então, façam essa experiência, sim. Aí, vocês podem fazer a experiência. Pega 3 dias e passa o dia inteiro só zapeando em qualquer rede social aí. E depois anote a experiência final, o resultado final, mentalmente falando, e até emocionalmente falando, psiquicamente falando. Como é que tu te sentes depois de fazer tudo isso? E quais foram as tuas ações depois disso? Tá? Faz isso. Né? Eu sei que todo mundo hoje em dia já está mais ou menos ciente disso, mas quase ninguém consegue superar. Né? Tá todo mundo meio ciente de que está sendo quase que abusado por isso, né? Que não tem nenhuma agência ao ficar mexendo esses mecanismos, mas ninguém consegue superar isso. Então, quem sabe faz a experiência brutal da coisa para ver se dá aquele clique, né? E é tão nocivo porque sua mente só aguenta certa quantidade de informações por dia, por hora e por minuto. Uma mente um pouco mais fechada consegue processar mais o que ouve e lê, visto que para digerir é preciso fechar a boca antes de mastigar. Então existe um limite na capacidade de assimilação mental nossa, que também convém nós notarmos. Então, fazermos a experiência. Eu tento ler aqui, faço a experiência com um livro daí, não é? Tento ler aqui um parágrafo. Aí eu paro de ler e tento rememorar o que eu li, né? E o que eu entendi. Né? E ver se realmente aquilo faz sentido, né? Na vida real, na minha experiência. Né? Então, vocês façam isso. Tá? Depois tentem ler uma página inteira e relembrar a página. Foi possível? Né? 2 páginas. Quando começa a ficar difícil ou a memória começa a falhar? Tá? Por que eu digo isso? Porque assim, vocês precisam meditar depois o que vocês leram. Tá? Se vocês não lembram, porque as informações foram uma por cima da outra e se tornando mais confusas, né? Conforme vocês forem mais lendo, é porque a capacidade atual de vocês não foi extrapolada. Né? Aí vocês já vão saber mais ou menos até onde vocês podem ir. Depois vocês meditam o que vocês leram. Né? Aquilo faz sentido, aquilo fica na memória de vocês. Não consigo imaginar a situação descrita. Se é um livro sobre moral, eu consigo imaginar aquilo fazendo sentido, eu agindo daquele jeito que o livro diz que é para fazer, ou não agindo do jeito que o livro diz que é para fazer, ou fazendo uma meditação espiritual. Faz sentido para mim? Então a pessoa tem que fazer esse processamento das informações, mas para processar vocês têm que lembrar da informação que foi absorvida. Certo? E para terminar, por não fecharmos um pouco a mente para meditar, nossas opiniões são débeis, nossas convicções são vacilantes e nossa fé é pífia. Quanto ao medieval, tinha todo o tempo do mundo para processar o pouco que sabia. E assim sabia mais do que nós, que estamos abarrotados até a goela de informação,
sem tempo para pensar. Tá? O que acontece é isso, então. Prestem atenção. Vocês leem, temas muito diversos. Aí, uma hora é uma receita, outra hora é uma informação da política, outra hora é a crise na igreja, outra hora é uma dica de leitura. Tá? Quando é que vocês pararam para pensar em algum desses assuntos? Ou para colocar a receita em prática? Ou para pesquisar sobre a tal crise? Ou não crise? Certo? Nenhum momento, vocês só botaram para dentro as palavras, né? E depois nunca foram lá botar ordem, né, nos pensamentos que essas palavras suscitaram. Tá? Então, muito tempo para absorver informações, pouco tempo para pensar, mastigar a informação, ruminar a informação que o medieval tinha, né? Ah, não, morreu um cara aqui. Ah, pois é, né? O que aconteceu, né? Por que daí descobriram que foi o irmão dele que matou, mas por que isso aconteceu? Olha só a injustiça do mundo, olha só como o demônio pode atacar até as pessoas mais insignes, nobres, não sei o que. Ele ia ficar lá pensando aquilo, sei lá o que ele ia pensar, né? Ia discutir com os outros, certo? Ia rezar pela pessoa, pela alma da pessoa, né? Ia rezar para que ele não caísse numa situação daquelas, né? Ele ia ter muito tempo para processar uma informação ou um acontecimento, né? E nós não. Então, teve uma crise na Crimeia, tá, beleza, isso aí ficou no noticiário por uma semana, 2 semanas, 3 semanas, assim, convulsão sobre o tema, de repente foi morrendo, tá ainda ali acontecendo, mas já aconteceu tantas outras crises depois e nós não entendemos nenhuma, né? Mas absorvemos muita informação na época sobre todas elas, né? Não entendemos nenhuma realmente, né? Porque para entender realmente é um processo muito complicado, né? Envolve ler livros, envolve estudar sobre uma cultura, uma história, quem sabe até lá no lugar conhecer pessoas. Quem vai se dar esse trabalho, né? Mas por que as pessoas debatem isso tão calorosamente, acaloradamente? Fica a questão, né? E tem opiniões tão seguras de si, né? Fica essa questão, de onde saiu essa opinião? Se ninguém está lá, ninguém conhece nenhuma pessoa envolvida, não conhece nada assim, mas tem uma opinião que parece que foi maturada por um Aristóteles, né? Então fica essa opinião. Pode ser uma opiniãozinha, às vezes, não sei se vale a pena, né? Eu acho até que não, mas pode ser uma opiniãozinha assim que tu fala com muita vergonha de dizer. Isso eu acho que sim, pode ter. Mas mais do que isso, complicado, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, curte e compartilhe.